Fala Fera, essa é a nossa aula sobre reflexão do som. Vamos ver a diferença entre eco, reverberação e reforço, ok? Bom, vamos falar agora da reflexão do som, que vai gerar um reforço, pode gerar, né? Um reforço, uma reverberação ou um eco. Quando é que eu tenho reforço, pessoal? Quando eu tenho um som chegando no meu ouvido exatamente ao mesmo tempo do som original. O som original, você falando, por exemplo, o som original, pessoal, é o som que sai da sua boca. O som que sai da sua boca chega ao seu ouvido ao mesmo instante que um som refletido, tá joia? Então isso é reforço. Você não percebe diferença, você só percebe aquele som mais forte. A reverberação é quando esse intervalo entre o som direto e o som refletido é menor que 0,1 segundo. Aí você tem a percepção de estar ouvindo dois sons com uma diferença muito pequena. Então é como se os dois sons se sobrepusessem com uma pequena diferença. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou falar cadeira. O primeiro som chega no meu ouvido, cadeira. O segundo som vai ter que bater em algum obstáculo, como numa parede, e voltar. Então a reverberação, você vai ouvir algo como cadeireira, certo? Você ouve uma diferença do som, mas ela é perceptível, você percebe que tem dois sons ali, mas as duas palavras quase que se sobrepõem. Isso é reverberação. Isso acontece normalmente em salas, ambientes que tem poucos móveis, que os móveis absorvem mais ou refletem de forma diferente o som, tá? E o eco, pessoal, é quando você consegue distinguir a mesma palavra duas vezes. Para isso, a distância percorrida pelo som, indo e vindo, tem que ser maior que 34 metros. E o intervalo de tempo maior que 0,1 segundo. Aí você ouviria assim, cadeira, cadeira. Aí é o eco, tá joia? Então eco geralmente é confundido com reverberação. No eco você tem que ouvir a palavra duas vezes de forma distintas. Aqui está uma imagem, tá? Então a distância entre você e o paredão teria que ser de pelo menos 17 metros, para que o som batesse na parede e voltasse e você conseguisse ouvir a palavra distinta duas vezes. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. O menor intervalo de tempo entre dois sons é 0,1 segundos, como eu já falei. Considere uma pessoa de frente a uma parede no local onde a velocidade do som é 340 metros por segundo. Letra A. Determine a distância x para um eco que vai ser ouvido 3 segundos após a emissão da voz. Então a velocidade é distância sobre o tempo. Essa velocidade é 340 metros por segundo. A distância é 2x. Perceba que no eco o som vai x e volta x de novo. Então a distância que o som percorre indo, batendo na parede e voltando é de 2x. Preste muita atenção em questões de reflexão assim, tá? Então 2x é igual a 1020, que são 3 vezes 340. O 2 que multiplica na esquerda, na direita, divide. 1020 dividido por 2 é 510. Ou seja, eu tenho que estar a uma distância de 510 metros para que o eco que eu escute seja 3 segundos depois que eu emita o som da minha voz, tá? Agora, qual é a menor distância para poder eu perceber o eco? Bom, a velocidade com a distância mínima e o tempo mínimo. Ora, a velocidade continua sendo 340, o tempo mínimo é 0,1 e a distância mínima são 2x mínimos, né? Um x para ir e um x para voltar. 0,1 vezes 340 é 34. O 2 que multiplica na direita divide, dá aqueles 17 metros que eu falei. Tá certo? Então isso é um valor aproximado. Então com 17 metros eu consigo ouvir minimamente um eco com as duas palavras de forma distinta. Tá joia? Bom, pessoal, foi nossa última aula aí dessa sequência sobre acústica. Tá aqui a playlist completa, sugiro que você assista ela toda. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com toda a sua galera para ajudar a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Aquele abraço.